Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sounic, da TV 247. Estou falando diretamente do frio de São Paulo. Estou ao vivo, São Paulo, são 9 horas da manhã, mais ou menos, 14 graus e 29, impressionante. Quanto mais perto chega a primavera, mais frio. Bom dia, Salomão Cavalcante de Hidrolândia, Ceará. Quantos graus aí? Já chegou aos 40 a essa hora da manhã ou ainda estão nos 30? Hidrolândia, salve, salve, Hidrolândia. Estou aqui com o Globo. Morte de Ágata eleva resistência a projeto de Moro, mas não só isso. Margarida Queiroz Landgraf, Ricardo Soares de Carvalho, bom dia. Maria Cecília Ferreira de Campinas, 33 graus em Hidrolândia, informa Salomão Cavalcante. Estela Lacru de Campinas, Maria Cristina Ferreira também de Campinas, bom dia Campinas. A terra da Unicamp, a terra da Facamp, a terra de Marcelo Sandim, a terra de um dos grandes músicos brasileiros, hein? Salve, salve Campinas. Tan, tan, tarará, tan. Quem mais está aí? Frio, muito frio em São Paulo. Recife de Valdemir Araújo está em Recife, ensolarado. Quem mais? Cleonildo Salles, Marcelo Sandim, olha, o noticiário desde a morte de Ágata, da menina Ágata, deixa todo o Brasil triste, deprimido, constrangido. Olá, Frank, do Rio de Janeiro. Essa mistura da truculência do Bolsonaro com o pacote anticrime do Moro, com a truculência do Wilson Witzel, estão transformando o Rio de cidade maravilhosa na cidade do medo. Bom dia, Antônio Paris de Piracicaba. A cidade do medo. Essa morte da Ágata, mais uma morte, essa morte terrível, mais uma inocente assassinada por nada, por essa política de extermínio. Não há outro nome para a política empregada pelo governador Wilson Witzel, que coloca todo mundo em risco. Toda a população do Rio de Janeiro em risco. Hoje é um dia de luto e luta por Ágata. Essa morte tem que representar um ponto de virada, um basta ao Witzel. Primeira coisa, o Witzel tem que ser paralisado. O Witzel tem que ser paralisado, tem que ser cassado, e não só cassado, como tem que ir para o banco dos réus.
Essas mortes, os responsáveis por essas mortes não são os soldados que atiraram, os PMs que atiraram, a patrulha que atirou em Ágata. O responsável é o governador do Rio de Janeiro, que deu mostras suficientes da sua política de insegurança pública. Tiros de helicóptero, comemorações com a morte de um sequestrador, são exemplos da sua política de insegurança e do que ela inspira nos seus subalternos, como esses soldados que atiraram na menina, que atiraram na Kombi onde estava a garota, Ágata. Essa morte que matou um pouco a todos nós, como disse Pink Weiner no Twitter ontem. Pink Weiner, filha do Samuel Weiner, escreveu, ela é carioca, mora no Rio de Janeiro, escreveu que a morte da Ágata também matou um pouco a ela, Pink, e matou um pouco a todos nós. O primeiro responsável é o Wilson Witzel, mas não é o único. O outro responsável é o Moro, e outro responsável é o Bolsonaro, é o presidente Bolsonaro. O Witzel somente expressa o bolsonarismo. Ele foi eleito por Bolsonaro, está colocando em prática a política de extermínio de Bolsonaro, cuja marca de campanha foi arma. Pela primeira vez na história do Brasil, um homem se elege presidente da República com o símbolo da arma em sua campanha. Foi nele que os brasileiros votaram. Foi nesse Witzel que os cariocas votaram. Mas não são obrigados a aturar um governador assassino. O bandido mais perigoso do Rio de Janeiro está solto. Mas os cariocas, mesmo os que votaram nele, não são obrigados a conviver com esse clima de insegurança do Rio de Janeiro. Eu tenho medo de ir ao Rio de Janeiro. Quem mora no Rio de Janeiro deve ter medo diário do Rio de Janeiro, que já foi a cidade maravilhosa. Agora vocês vejam só, Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro, está condenado a 100 anos. Não matou ninguém. Ao contrário, tentou implantar políticas de segurança. Está condenado a 100 anos. Wilson Witzel, que está colocando em risco toda a população do Rio de Janeiro, está solto. É um ex-juiz, tal qual Moro, tal qual Marcelo Bretas. Esses juízes de extrema direita estão em luta pelo poder, elegeram governador do Rio de Janeiro. O Moro é candidato a presidente em 2022 e o Marcelo Bretas também em breve entrará na política. E esses juízes, ao entrarem na política, praticam essas políticas de insegurança, políticas que colocam em risco as vidas dos cidadãos. Comparem com qualquer governador. Comparem com governadores presos. Nunca houve tanta ameaça à população do Rio de Janeiro como agora, com Wilson Witzel. Eu tenho medo de ir ao Rio de Janeiro, eu confesso. Eu tenho medo de ir ao Rio de Janeiro. Eu tenho medo das pessoas que moram no Rio de Janeiro. Qualquer pessoa, qualquer cidadão, de qualquer bairro, de qualquer rua do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que já foi cantado em canções belíssimas
vento do mar no meu rosto e o sol a queimar, queimar. Calçada cheia de gente a passar e a me ver passar. Rio de Janeiro, gosto de você. Gosto de quem gosta desse céu, desse mar, dessa gente feliz. Bem que eu quis escrever um poema de amor, e o amor estava em tudo que eu vi, em tudo quanto eu amei. E no poema que eu fiz tinha alguém mais feliz que eu, o meu amor, que não me quis pararara, pararara, vento do rosto no vento do mar no meu rosto e o sol a queimar, queimar. Morte de Ágata eleva resistência a projeto de Moro. Maia defende avaliação cuidadosa de proposta que alivia a punição a policiais. Essa licença para matar proposta por Moro tem que cair fora do seu pacote antissegurança, não é um pacote anticrime, é antissegurança. A morte da menina Ágata Vitória Félix, de 8 anos, baleada no Alemão, deve dificultar a aprovação da excludente de ilicitude. Vejam que expressão, excludente de ilicitude. Proposta do ministro Sérgio Moro, que alivia a punição a policiais acusados de matar durante operações. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao lamentar a morte de Ágata em redes sociais, defendeu uma avaliação cuidadosa da medida, que integra o pacote anticrime de Moro. O ministro reagiu dizendo que a tragédia não tem relação com seu projeto. Moro no banco dos réus junto com Witzel não tem relação com o seu projeto. É claro que os policiais atiram à vontade porque sabem que não serão punidos. Moro assassino junto com Witzel são cúmplices, e Bolsonaro cúmplices na morte de Ágata, 8 anos de idade, não teve tempo de conhecer a vida. Autoridades e especialistas criticaram a política de segurança de Witzel. O governador manteve o silêncio sobre a tragédia, mas usou as redes sociais para apoiar o Dia Mundial Sem Carro. Nós temos que ter o Dia Mundial Sem Witzel, o Dia Mundial Sem Bolsonaro, o Dia Mundial Sem Moro, o Dia Nacional Sem Witzel. Vamos transformar o dia da morte da Ágata no Dia Nacional Sem Witzel. Ele usou as redes sociais para apoiar o Dia Mundial Sem Carro e postar foto levando sua filha para um concurso. Partidos árabes de Israel vão apoiar Gantz. Os partidos árabes vão recomendar ao presidente de Israel que encarregue Benny Gantz, líder do Azul e Branco, de formar um novo governo, num revés para o premier Benjamin Netanyahu. É a primeira vez que os árabes apoiam um governo desde a década de 1990. Bachelet diz ter pena do Brasil após ataque de Bolsonaro. Em entrevista à TV estatal chilena, a alta comissária de Direitos Humanos da ONU afirmou que sente pena pelo Brasil
após Bolsonaro ter atacado Bachelet, seu pai, torturado e morto pela ditadura Pinochet. Luto e luta por Ágata. Não dá para ficar feliz hoje vendo as fotos nos jornais da mãe da Ágata, da boneca da Ágata. Não dá para ficar alegre hoje. O Wilson Witzel tem que se afastar urgentemente do governo do Rio de Janeiro, pelo bem da população. É um caso de ameaça à população, esse governador ameaça a ordem pública. É caso de impeachment. Bolsonaro em Nova York, escreve Fernando Gabeira. Bolsonaro deve falar amanhã em Nova York. É o acontecimento da semana, embora as semanas no Brasil surpreendam com frequência. Escrevi um artigo tentando elaborar sobre o contexto que espera Bolsonaro. No passado não era assim. Os presidentes brasileiros inauguravam a sessão da ONU com discurso protocolar e bocejos na plateia. Sarney foi criticado por citar um obscuro poeta maranhense em seu discurso. Se o problema agora fosse esse, nem valeria escrever sobre o tema. Bolsonaro ignora o ímpeto das forças que despertou com sua política amazônica. Ninguém o avisou. Seu chanceler acha que a NASA não distingue fogueira de queimada. Internamente, estimulou os predadores. Era evidente que o enfraquecimento da fiscalização, a promessa de trazer mineradoras americanas para atuar na Amazônia, tudo isso contribuiu para a frase que estava no ar: da próxima vez, o fogo. Nos Estados Unidos, houve quem afirmasse que as queimadas na Amazônia são uma grande ameaça à segurança nacional e devem ser tratadas como armas de destruição massivas. Macron recuperou timidamente o discurso de Mitterrand sobre soberania limitada. Mitterrand mencionou em 2 casos: destruição ambiental e grandes violações dos direitos humanos. Esse debate aparece pouco no Brasil. Mais concretas são as consequências econômicas. Fundos de pensão estrangeiros que administram trilhões exigem uma política de preservação da Amazônia. No meio da semana, a Áustria fez saber que não apoiaria o Tratado da Europa com o Mercosul por razões ambientais. São muitas as oportunidades que o Brasil pode perder se insistir no tom de Bolsonaro. O centro do debate não é a soberania, mas o que o Brasil faz dela, numa região específica que interessa ao planeta. Num contexto tradicional de buscar as melhores vantagens para o país, a Amazônia é dos maiores trunfos para a nossa diplomacia. Basta reconhecer como legítima a preocupação internacional, que não é apenas dos líderes mundiais, mas também de seus eleitores. A partir daí, é possível definir um amplo campo de cooperação. Só não fico aflito porque sei que uma coisa é Bolsonaro e suas redes, outra é o Brasil real. 9 governadores da Amazônia Legal falam pela região e desenvolvem uma política própria. Sabem melhor o que estão fazendo porque conhecem a Amazônia e se preocupam com a sorte de 28 milhões de pessoas que vivem na região. De uma certa forma, isso acontece também com Trump nos Estados Unidos. Os governadores que levam a sério as mudanças climáticas desenvolvem uma política própria. O problema no caso brasileiro é que Bolsonaro é um presidente bastante conhecido no exterior. Nova York não se importa tanto com a ONU e os discursos, mas a imprensa e a televisão certamente vão se interessar. Será uma semana de grandes debates sobre o clima na ONU, manifestações e tudo mais.
Não sei precisamente o que Bolsonaro falará, mas se falar o que pensa, vai escandalizar. Se falar o que não pensa, talvez não seja convincente. Se pelo menos citasse poetas maranhenses. O passivo já é grande. É preciso reconstruir a relação com os europeus, afastar as sempre presentes ameaças de boicote comercial. Bolsonaro vê a Amazônia com os olhos dos fazendeiros que o apoiam. Critica os fiscais, ignora um campo em que precisa crescer, o combate à biopirataria. O centro da tragédia de sua política amazônica é subestimar o conhecimento que a floresta pode produzir e o já acumulado pelos seus habitantes. No Pará, existe um homem que cria cobras e vende seu veneno para a indústria farmacêutica. Ganha bem, e o veneno tem inúmeras utilidades medicinais. Novas espécies são identificadas pelos pesquisadores, às vezes 5 por semana. O conhecimento da Amazônia é o instrumento estratégico que o Brasil precisa manobrar, definindo a cooperação estrangeira, direitos autorais de povos da floresta, enfim, exercendo sua soberania nos fatos onde realmente ela interessa e não em discursos para entusiasmar eleitores, cada vez menos entusiastas, cada vez mais envoltos nas brigas internas. Quando não há horizontes, a sensação é de naufrágio, que aliás se define mesmo como a perda do horizonte. Bom dia de Londres, Sérgio Kirsten. São Paulo está parecendo Londres hoje. Olá, Marta Martins Meyer. Olá, Betânia Rocha. São Paulo com cara de Londres. Só falta a rainha, só falta o Big Ben. Demétrio Magnoli escreve Faroeste Caboclo. Demétrio Magnoli escreve Faroeste Caboclo. Tá difícil ler o jornal com o vento forte que bate aqui. Ricardo Salles, ministro do Desmatamento, disse que a preservação da Amazônia exige soluções capitalistas para dinamizar a economia regional e gerar renda para seus 20 milhões de habitantes. A declaração inscreve-se na moldura de suas críticas à amplitude das unidades de conservação e terras indígenas. O capitalismo, entre aspas, de Salles, é um faroeste caboclo movido a bala, grilagem, motosserra, mineração e garimpo. Mas ele opera em terreno semeado pelo fracasso das políticas amazônicas conduzidas nas últimas décadas. Chega de lendas, vamos faturar, exclamava uma peça publicitária da Sudã, divulgada em 1970, ditadura militar, na qual o mapa da Amazônia Legal aparecia coberto por figuras de complexos industriais, explorações agropecuárias e implantações energéticas. A ditadura militar definia a Amazônia como fronteira estratégica a ser conquistada e fronteira de recursos a ser dilapidada. A reação do Brasil democrático à barbárie da geopolítica militar foi redefinir a Amazônia nos termos de uma lenda, a coleção de árvores e povos da floresta que deveriam ser protegidos por uma aliança entre o Estado, as ONGs e a Igreja Católica. Não funcionou. Segundo dados do IPEA, o PIB per capita do Centro-Oeste, em reais de 2010, evoluiu 80% entre 1985 e 2011, saltando de 14 mil para 26 mil e alinhando-se ao do Sudeste. No Nordeste, o per capita saltou no mesmo intervalo de 5 mil para 9.700. Já na região Norte, o crescimento foi inferior a 66%, de 7 mil a 12.980. Salles fala a populações pobres que deixaram as várzeas
e rumaram para as cidades, onde habitam em favelas secas ou palafitas e dependem de empregos informais, bolsas estatais e renda do INSS. Um incêndio que consome extensões cada vez maiores de mata. Solução capitalista, entre aspas, do governo Bolsonaro, nasceu lá atrás, ateado pela ausência de estratégias nacionais capazes de conciliar a floresta em pé com os amazônidas que precisam de trabalho, renda e serviços públicos. Salles, o piromaníaco, acende línguas de fogo em clareiras calcinadas por uma longa estiagem política. A alma do país, Cacá Diegues. Foram anos duros, mas foram os melhores anos de nossas vidas. Essa citação de Bertolt Brecht está em Prólogo, Ato, Epílogo, editado pela Companhia das Letras, livro de memórias de Arlete Pinheiro, a atriz que melhor conhecemos pelo pseudônimo que adotou como profissional e que assina a obra, Fernanda Montenegro. A melhor atriz brasileira de todos os tempos, síntese de uma cultura nacional que se exprime por uma dramaturgia específica que só nós sabemos e podemos expressar. Os melhores anos de nossas vidas, a que Fernanda se refere citando Brecht, são exatamente seus anos tão criativos, expostos ao desinteresse ou à ignorância repressora do Estado. Os anos em que aprendemos a admirá-la e segui-la, não apenas como a grande estrela que ela sempre foi, mas também como uma estrela guia de nossos passos em relação ao futuro do Brasil. Fernanda Montenegro não é apenas a excepcional atriz de rádio, teatro, cinema e televisão, hoje reconhecida em todo o mundo. Ela é também o exemplo superior de intelectual brasileira, pensando sobre o que nós somos. Tudo que ela faz ou diz, provavelmente tudo que ela pensa, está sempre dedicado a reconhecer de onde viemos como nação e para onde devemos ir, mas não como uma opção aleatória, uma alternativa sem discussão a gosto do freguês. Ao contrário, como nossos grandes pensadores do século XX, os inventores do Brasil moderno, Fernanda quer descobrir o que somos e o que poderíamos ser para poder nos reinventar. Não foi por acaso que ela passou por movimentos culturais decisivos desde o começo de sua carreira profissional, como o Teatro Brasileiro de Comédia, a dramaturgia criada pela televisão que então engatinhava e o próprio cinema novo. Em cada um desses momentos da nossa história cultural e em outros que se seguiram a esses, ela esteve sempre presente, colaborando com sua luz a serviço do que estava acontecendo e por acontecer. Não somente a luz imóvel dos refletores que a põe em destaque no palco, mas sobretudo a luz inquieta e explosiva de uma estrela no céu, em permanente estado de risco. Não me lembro se na época cheguei a falar sobre isso com Fernanda, mas sempre fui contra a sua migração para a burocracia da gestão cultural do Estado. Durante o governo de José Sarney, o primeiro presidente civil depois da ditadura iniciada em 64, ela foi convidada a assumir o recém-criado Ministério da Cultura, o MINC, que não existe mais. Uma enorme onda de apoio cobriu seu nome, com incentivos que vinham dos políticos, como vinham também e principalmente da própria comunidade de artistas e produtores de cultura. Contra o desejo da imensa maioria, torci para que ela não aceitasse sua indicação. Como Glauber Rocha, Ferreira Goulart, Gilberto Gil e outros artistas tão importantes e competentes quanto esses,
Na época e depois da época, na minha opinião, ela tinha que ficar sempre do lado de cá, sem compromissos que a domassem e impedissem sua manifestação iluminada. Nós precisávamos mais de seu talento, inteligência, independência e liberdade do que de sua gestão cultural. E aí está Fernanda Montenegro, a nos reiterar sua pregação de qualidade na criação artística, de democracia e justiça, de liberdade e igualdade sem prejuízo dos outros. E em torno desses valores, ela busca construir o que esperamos de nossa produção cultural, sem a qual país algum do mundo será respeitado e sobreviverá como nação. Porque mesmo que ignorada ou combatida pelos dirigentes do país, é a cultura que alimenta e produz a alma de uma nação. Ela só existe na medida em que puder refletir o que é seu povo, enquanto inventor de ideias e de comportamentos. Fernanda é uma de nossas heroínas nesse processo mal compreendido, tão longo e difícil, mas alcançável. Já ia me esquecendo, além de estar lançando seu livro de memórias, Fernanda comemora também seu aniversário no próximo dia 16 de outubro. Em menos de 2 semanas, portanto, ela completará 90 anos de idade, com o fogo da criação e da participação aceso, como se tivesse nascido ontem. Salve Fernanda Montenegro! Salve Fernanda Montenegro! 3 vezes salve Fernanda Montenegro! Minhas mãos estão geladas. Não estou conseguindo abrir a página do Globo. Deixa eu ver se tem o Bernardo Melo Franco hoje. Eu não sei que dia exatamente ele escreve. Não, aqui não tem. Augusto Aras, o novo PGR, vai reavaliar ações de antecessora contra pautas bolsonaristas. Isso é para quem achava que ele não era bolsonarista. Isso para quem achava que o Bolsonaro escolheu Augusto Aras e que ele era melhor que a lista tríplice, que era da Lava Jato. Esta guerra entre duas doutrinas autoritárias, Lava Jato e bolsonarismo. O próximo Procurador-Geral da República, que falta ser aprovado pelo Senado, Augusto Aras, vai reavaliar ações e manifestações apresentadas por sua antecessora Raquel Dodge contra pautas caras ao presidente Jair Bolsonaro e poderá mudar o entendimento expresso por ela junto ao STF. Aras não terá poder para retirar as ações já remetidas à Corte, mas existe a possibilidade legal de que apresente novos entendimentos no curso dos processos, principalmente ao fim da instrução dos autos, segundo fontes da Procuradoria-Geral da República ouvidas pelo Globo. Essa, inclusive, é uma preocupação da equipe que assessorou Raquel Dodge. Nos últimos 6 dias de seu mandato, a Procuradora-Geral disparou flechadas contra iniciativas do governo. Fala-se em flechadas porque uma das missões da PGR é proteger judicialmente as populações indígenas. Se as populações indígenas forem atacadas, cabe à PGR defendê-las judicialmente. Por isso se fala tanto em flechadas. Nos últimos 6 dias de seu mandato, a Procuradora-Geral disparou flechadas contra iniciativas do governo e ideias alimentadas pelo bolsonarismo, entre elas a chamada escola sem partido,
a ampliação do porte da posse de armas, a redução de assentos em conselhos com poder de decisão e a vedação de novas demarcações de terras indígenas. As iniciativas geraram uma rejeição imediata entre procuradores conservadores convidados por Aras para integrar-se ao gabinete na PGR. O futuro procurador-geral já manifestou reservadamente a intenção de reexaminar os atos de sua antecessora, protocolados no STF. Ele cogita inclusive mudanças de entendimentos a serem apresentadas à Corte. Então, tá aí. Para quem achava que Augusto Aras era melhor que a lista tríplice, gente muito boa achava isso, né? Muita gente boa também se engana. Ministro da AGU. Vejam só o que acontece em Brasília. Ministro da AGU atua como consultor informal da bancada evangélica. André Luiz Mendonça discute com deputados projeto contra a criminalização da homofobia e pautas que envolvem aborto e uso medicinal da maconha. Retrocesso. É o Brasil voltando para as cavernas pré-históricas com essa gente no comando. Cotado para uma vaga no STF e apontado pelo presidente Bolsonaro como terrivelmente evangélico. O ministro da Advocacia Geral da União, André Luiz Mendonça, transformou-se numa espécie de consultor informal da bancada evangélica. Pastor da Igreja Presbiteriana de Brasília. Mendonça tem sido procurado por deputados desse segmento. Como é que pode ser pastor e ministro da Advocacia Geral da União ao mesmo tempo? É incompatível. O Estado é laico e ele é pastor. Mendonça tem sido procurado por deputados desse segmento religioso que buscam apoio jurídico para destravar suas agendas no parlamento. Uma delas é o projeto contra a criminalização da homofobia, que em junho foi enquadrada pelo STF como racismo. Desde que assumiu o comando da AGU, em janeiro, Mendonça recebeu seu gabinete ao menos 6 parlamentares da bancada evangélica. Vejam só como está sendo destruído o Estado laico. O Estado laico está sendo destruído diariamente. Isso é mais um projeto de destruição da democracia, destruição do Estado laico. De ministros artistas amigos, a agenda de Bolsonaro. Nesses quase 9 meses de gestão, o presidente priorizou eventos militares e evangélicos, encontros com aliados de primeira hora e recebeu poucos representantes de grandes multinacionais, segundo compromissos registrados. É o baixo clero, ele só se encontra com o baixo clero. Presidente baixo clero, Brasil rebaixado a baixo clero no mundo. Que vergonha, que horror, que humilhação. Que mais aqui no Globo? Que mais aqui no Globo? Onde é que está a matéria sobre o assassinato de Ágata? Aqui. Após a morte de Ágata, medida que alivia a punição a policiais deve ser rejeitada. Além da comoção, a morte da menina Ágata Vitória Salles Félix, de 8 anos.
baleada na noite de sexta-feira no Complexo do Alemão, expôs a política de segurança do governo do Estado, que tem feito vítimas entre policiais e civis inocentes. Ao lamentar o caso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que defende uma avaliação muito cuidadosa e criteriosa sobre a proposta da excluente de licitude que está em discussão no Congresso. A medida defendida pelo presidente Jair Bolsonaro visa a livrar de punição policiais que matem alguém durante operações. Atualmente, a legislação já permite a redução da pena ou mesmo absolvição quando um agente age em legítima defesa. A mudança faria com que o caso fosse resolvido antes mesmo da abertura de uma ação judicial. Qualquer pai e mãe consegue se imaginar no lugar da família da Ágata e sabe o tamanho dessa dor. Expresso minha solidariedade aos familiares, sabendo que não há palavra que diminua tamanho sofrimento. O Witzel não disse nada, Bolsonaro não disse nada. São pessoas sem coração. Olá, Rosilene Pereira. Santa Catarina está gelado, em São Paulo também está gelado, eu estou congelando. O pacote anticrime enviado ao Congresso por Moro inclui uma forma abrandada de excludente de ilicitude. Se aprovada, o juiz poderá reduzir a pena em até a metade ou deixar de aplicá-la, se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Essa medida deve ser votada amanhã pelo grupo de trabalho da Câmara, encarregado de analisar o pacote. Segundo o relator, deputado Capitão Augusto, PSL de São Paulo, esse trecho não será aprovado. Esse projeto não passa no grupo de trabalho, vai ser rejeitado, disse o deputado, ressaltando que a decisão já tinha sido tomada antes da morte de Ágata. Em sua rede social, Moro disse que não há qualquer relação entre a proposta que está no pacote anticrime com o caso do Alemão. O ministro ressaltou que a morte da menina é lamentável e trágica e que acredita que o assassinato será esclarecido pelas autoridades do Rio de Janeiro. O ministro Gilmar Mendes também se pronunciou. Vejam, notem a diferença entre o pronunciamento de Rodrigo Maia e o pronunciamento de Moro sobre a morte da menina. O de Moro é de um cara sem coração. O ministro Gilmar Mendes se pronunciou sobre a morte da menina. Para ele, os casos de mortes resultantes de ações policiais nas favelas são alarmantes. Lembrando que outras 4 crianças foram vítimas este ano de bala perdida no Rio. No Twitter, ele afirmou que uma política de segurança pública eficiente deve se pautar pelo respeito à dignidade e à vida humana. Wilson Witzel tem que ir para o banco dos réus, tem que ser julgado por ameaçar toda a população do Rio de Janeiro. Quantas mortes de inocentes mais serão necessárias para que ele vá para o banco dos réus? O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, deputado Hélder Salomão, PT do Espírito Santo, não poupou críticas à ação da PM. Segundo ele, o caso não pode ficar impune. O político destaca que é preciso combater a criminalidade, mas não da forma vista no Rio. A gente não pode assistir à morte de uma criança e achar que isso é normal. Avalio que tem um erro na orientação que está sendo dada. Está havendo um aumento da letalidade no Rio. Vamos acionar todos os órgãos responsáveis.
Este modelo de segurança pública não combate apenas o crime. Em meio à dor da perda, centenas de pessoas ligadas à família de Ágata foram às ruas ontem na região do Alemão para mostrar indignação. O ator Fábio Assunção, que se juntou ao grupo, cobrou inteligência por parte das polícias para que mortes de inocentes sejam evitadas. Estou prestando solidariedade, luto. A sociedade tem que estar presente. Eu vim fazer parte disso. Isso tem que mudar. Eu tenho uma filha de 8 anos. Diariamente estamos vivendo coisas que são impensáveis. Todos estão perdendo com isso. Sob forte chuva, os manifestantes seguraram balões coloridos em referência a uma foto da menina em que ela aparece com bexigas amarelas numa festa. O grupo seguiu a pé até o cemitério de Inhaúma, onde Ágata foi enterrada. A mãe, Vanessa Salles Félix, seguiu o cortejo segurando uma boneca da Turma da Mônica, brinquedo preferido da filha. Sabe qual era a arma que tinha na mochila da minha neta? Lápis, caderno, apontador, livro. Ela tinha um futuro. Ia crescer. Entrar na faculdade. Disse o avô, Ailton Félix. O sepultamento ocorreu sob aplausos, pedidos de justiça e críticas ao governo. Nós queremos viver, bradou uma mulher. Wilson Witzel tem que ir para o banco dos réus. Chega de matar crianças inocentes. Ele tem que ser destituído. Tem que ser retirado do palácio para não voltar nunca mais e ir para julgamento. Wilson Witzel no banco dos réus. Chega. Chega de morte, chega de luto. Saudades do Brasil. Olha aqui a boneca da Ágata na capa da Folha de São Paulo. Bolsonaro é vilão ideal na luta pela ONU pelo clima, escreve Matias Alencastro. Desnecessário dizer que Bolsonaro desempenha para a ONU o papel de vilão ideal. A Amazônia em chamas substituiu o urso polar sozinho no gelo como pôster do movimento ambientalista. Onde está a página A13? Matias Alencastro. Matias Alencastro. Jair versus Greta. Longe vão os tempos em que a ONU mandava no mundo, lembrada por estudiosos como a parteira da independência africana,
A instituição comandada por lendas como Dag Hammarskjöld, que morreu no acidente de avião, quando eu era menino. Dag Hammarskjöld redesenhava fronteiras, proclamava estados e emancipava povos durante as décadas do pós-guerra. Hoje, a ONU segue reverenciada pelo seu simbolismo quase mitológico, mas atravessa uma crise de legitimidade sem precedentes. O engessamento da sua última instância, o Conselho de Segurança, praticamente paralisou o processo decisório. Governos de países soberanos aplicam o princípio do à la carte na hora de seguir as decisões dos seus órgãos jurídicos. No poder, o PT, que recorreu à ONU para a liberação de Lula, ignorou alegremente as injunções sobre a calamidade socioeconômica em Belo Monte. As crônicas restrições orçamentárias também limitaram a sua margem de manobra. Na recente crise do Ebola no oeste da África, a agência onusiana, Organização Mundial da Saúde, teve um papel secundário ao lado da americana CDC, que conta com um orçamento 2 vezes maior. O bizantino financiamento do sistema ONU garante um aporte anual inferior ao de uma cidade como Nova York. Só um psiquiatra pode explicar a crença de que a ONU é um órgão tentacular e onipresente. O questionamento do papel da ONU remonta aos anos 1990. No papel de xerife atrapalhado de um mundo em plena recomposição, a organização perdeu muito da sua aura no genocídio de Ruanda e da sua autoridade na invasão do Iraque. Em 2016, a eleição de um antiglobalista na Casa Branca colocou em causa a própria ideia de governança global. Mas quando Jair Bolsonaro decidiu pegar a onda e anunciar a saída do Brasil, ele obviamente recuou. A ONU já tinha começado a pensar na sua própria reinvenção. Sob o comando de Antônio Guterres, um social-democrata da velha guarda, com profundo sentido espiritual, a ONU foi abandonando a sua ambição quixotesca de se meter em todas as crises do mundo para se concentrar em apenas uma: a luta contra o colapso climático. Desnecessário dizer que Bolsonaro desempenha para a ONU o mesmo papel que teve para Emmanuel Macron, o de vilão ideal. A Amazônia em chamas substituiu o urso polar sozinho no gelo como pôster do movimento. E o nome do presidente brasileiro foi berrado por milhões de manifestantes durante os mega-protestos da semana passada. A ONU tentou e conseguiu fazer do seu principal acontecimento anual um embate entre Jair Bolsonaro e Greta Thunberg, a já histórica ativista ambiental. Melhor ilustração possível do conflito geracional, a imagem de um encontro entre os dois inundaria as redes sociais. Apesar do ambiente explosivo, os ideólogos do governo defendem que o presidente dobre a aposta na lacração em Nova York. Não nos devemos surpreender, portanto, se Bolsonaro proporcionar um novo momento Mahmoud Ahmadinejad. Em 2010, o iraniano, desorientado e isolado, perdeu a compostura e disparou em plena tribuna todo tipo de ignomínias para uma audiência esvaziada. Podem preparar a pipoca orgânica. Contra Netanyahu, o sigla árabe anuncia apoio ao líder opositor. Deputados da minoria árabe decidem se posicionar pela primeira vez desde 1992 e recomendam Benny Gantz como premier. Então, a primeira
Primeiro detalhe é que os árabes têm partido em Israel. Isso é para quem acha que os árabes são oprimidos em Israel. Os árabes têm partido em Israel e foram bem votados nas eleições. E estão apoiando Benny Gantz, que é o anti-Benjamin Netanyahu. Eles querem derrubar Netanyahu, que é o mal, que faz parte do eixo do mal, que é o amigo do Bolsonaro, para quem Bolsonaro fez campanha, mais um que se estrepa depois de Bolsonaro ter feito campanha. Em um movimento inesperado, o líder dos 13 deputados árabes recém-eleitos para o Parlamento de Israel anunciou neste domingo que vai recomendar o centrista Benny Gantz para ser o próximo premier do país. O apoio tem como objetivo declarado alijar do poder o atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e sua coalizão de centro-direita. Durante a campanha, o passado militar de Gantz, ex-chefe das Forças Armadas, era um dos empecilhos citados pelo líder dos árabes, Ayman Odeh. Mas o resultado das urnas, que não deu maioria a nenhum dos lados, levou o grupo a mudar sua posição. Nós queremos trazer o fim para a era Netanyahu, afirmou Odeh. Esta é a segunda vez na história que partidos árabes, unidos ou separados, sinalizam apoio ao líder israelense. A primeira ocorreu em 1992, com Yitzhak Rabin, do Partido Trabalhista, que fez campanha pela paz com os palestinos. Então, isso significam 13 cadeiras, com as 34 que ele precisa ter 61. Ele precisa ter 61 cadeiras para se tornar o premier. E com essas 13, com as 34 que ele obteve, já são 47. Tudo caminha para Benjamin Netanyahu cair fora do próximo governo, que vai ser muito bom para Israel e vai ser bom também para o mundo e muito bom para nós. Mais um aliado de Bolsonaro que vai para as cucuias, junto com o Macri, que não será reeleito em outubro. A Argentina está morrendo de fome. As manifestações na Argentina são por comida. Foi isso que trouxe a política neoliberal de Macri, a mesma que Paulo Guedes quer implantar no Brasil. É a política da fome. Tá difícil manusear o jornal nesse vento. Reação ao caso Ágata, escreve Leandro Colom na Folha. O presidente Bolsonaro se calou. O ministro Sérgio Moro divulgou uma nota protocolar sobre o trágico assassinato da menina Ágata Félix. Moro lamentou a morte e disse confiar que os fatos serão completamente esclarecidos pelas autoridades. O governo federal tem trabalhado duro para reduzir a violência e as mortes no país e para que fatos dessa espécie não se repitam. Não, ao contrário. O governo está trabalhando pela implantação da violência. Como é que o Moro pode dizer isso se o governo estimula o aumento de armas? Os brasileiros importaram 17 mil armas desde que Bolsonaro assumiu o poder. Então, a política do governo não é de conter a violência, é de aumentar a violência. É de Moro a ideia em discussão na Câmara do excludente de ilicitude, uma espécie de imunidade para policiais e militares que matarem pessoas em serviço. Um livre para matar. A proposta do ministro
prevê que o juiz poderá reduzir pela metade ou deixar de aplicar a pena de morte cometida em legítima defesa, se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. A menina Ágata foi baleada nas costas, dentro de uma Kombi, na companhia da mãe, quando estava a caminho de casa. Segundo parentes, ela foi alvo de disparo da polícia, que buscava atingir um motociclista. O governador do Rio, Wilson Witzel, desta vez não desceu de helicóptero dando murros no vento. Assim como Moro, ele optou por uma nota oficial convencional, colocando a menina como mais uma vítima inocente de ação policial. Se a proposta de Moro valesse hoje, o assassino de Ágata, sendo mesmo um policial, poderia ter a pachorra de alegar que agiu por medo, surpresa ou, quem sabe, uma violenta emoção, ao alvejar do nada uma Kombi. E assim, um juiz inspirado no colega, que virou ministro de Bolsonaro, ou no que agora é governador do Rio, livraria a pele desse agente. Ao comentar a tragédia de Ágata, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu uma avaliação muito cuidadosa e criteriosa sobre o excludente de ilicitude. Deputados já esvaziaram boa parte do pacote anticrime de Moro. Fariam uma homenagem à menina Ágata se enterrassem de vez essa proposta que, se um dia for aprovada, poderá proteger policiais assassinos como esses que mataram a menina Ágata. Meus queridos amigos, muito obrigado por assistirem ao primeiro programa de hoje da TV Sonic. Eu sempre faço transmissões ao vivo, várias vezes ao dia. Muito obrigado por assistirem, muito obrigado por compartilharem, muito obrigado por se inscreverem, muito obrigado por colaborarem, aqueles que colaboram, estão colaborando. Temos duas formas, por enquanto, de você contribuir para o crescimento da TV Sonic. O Catarse, que é uma contribuição mensal, que está estipulada agora em R$25, mas que eu vou diminuir para R$10 em breve. E também a contribuição via Superchat, que você pode contribuir com qualquer quantia quiser, à sua vontade. Muito obrigado a todos. Viva a democracia, viva a liberdade. Wilson Witzel no banco dos réus. Moro e Bolsonaro são cúmplices de Wilson Witzel. A morte da menina Ágata é mais uma, mas ela não será em vão. Ela será uma virada na política de insegurança do Rio de Janeiro. Wilson Witzel tem que ser paralisado, porque ele é uma ameaça a toda a população do Rio de Janeiro. Wilson Witzel no banco dos réus.